Um homem retorna à casa onde passou boa parte da sua infância e começa a ser atormentado pela visão de uma criatura que o assombrava quando era criança, e agora passa a perseguir o seu filho pequeno. O filme apresenta uma criatura que acredito ser bastante nova em filmes de terror. Pelo menos eu nunca ouvi falar de outros filmes, né, que tratem essa criatura, a não ser em episódios do Chaves, por exemplo, mas nunca num filme de terror. Isso poderia ser um ponto muito positivo, mas só poderia. Infelizmente, o filme falha em várias esferas. A trama segue uma fórmula clássica dos filmes de terror modernos e clichês. O monstro que atormenta o protagonista desde seu passado, a figura mais vulnerável é afetada pela criatura, a descrença dos outros personagens até que algo estranho aconteça com eles, a presença de um policial que não encontra nada fora do normal, a presença de um psicólogo ou de um cientista incapaz de explicar aquela situação, o confronto final entre o protagonista e o monstro e, claro, uma escuridão excessiva e jumpscares. Com essa fórmula temos a base de boa parte dos roteiros de terror atuais, assim, bastante clichês, que buscam em geral explorar temas como traumas do protagonista e coisas desse tipo para tratar propriamente de um terror mais frontal. E esse filme não foge à regra, embora os jumpscares sejam um pouco menos frequentes aqui. Eu não esperava o melhor filme do mundo, uma obra-prima, mas pelo menos gostaria que o filme tivesse abraçado um pouco mais o tom absurdo, sem se levar tão a sério, com uma história dramática do trauma vivido pelo protagonista em seu passado, dessa criatura que o atormentava e passa a atormentar o filho dele nesse momento. E é justamente isso, na minha opinião, o maior problema do filme. O filme se leva muito a sério. Como é que você vai levar a sério uma criatura que rapta crianças colocando num saco? Como é que você vai ter medo disso? A menos que você seja uma criança, de fato, isso não vai assustar nenhum adulto especificamente, né? Mas o filme tem uma classificação ali de 14 mais aqui no Brasil, então não é para esse público infantil. Chapéus, sapatos ou roupa usada, quem tem? Talvez se o personagem fosse tratado ali de forma mais exagerada, mais absurda ou até mesmo ridícula, o filme poderia ter se saído um pouco melhor ali, oferecendo algo mais interessante, em meio a uma narrativa clichê, como ele apresenta. Filmes como O Macaco, por exemplo, que eu fiz um vídeo aqui no canal, pode conferir lá, trazem uma narrativa um pouco mais cômica e beirando ali o absurdo, que poderia ser adotado nesse filme também. Com relação às atuações, elas são boas, mas nada marcantes, nada extraordinários, elas cumprem um papel bem. O protagonista é interpretado por Sam Claflin, que participou de outras obras ali como Branca de Neve e O Caçador de 2012, e Antonia Thomas, que interpreta a esposa do personagem principal, mãe do menino, participou da série The Good Doctor. Esses personagens, aliás, são personagens extremamente responsáveis, pois mesmo depois da casa aparentemente ser invadida, deixam a criança dormindo sozinha no quarto. É o tipo de personagem que irrita em filmes de terror genérico. Então, são bastante descartáveis ali como personagens irritantes. Já o vilão, o próprio Homem do Saco, é interpretado por Will Davis. Eu não encontrei informações específicas sobre esse ator, então provavelmente ele não fez nada ali muito marcante no cinema. Por falar no vilão, ele tem uma caracterização ok, razoável, mas nada marcante, nada carismático e poderia ser muito mais destacado. Afinal, o filme tem o nome dele. Os filmes de terror se mantêm ali na cultura pop justamente por conta de um vilão marcante. E esse aqui não é nada marcante. Aliás, tem algumas cenas desse vilão que aparece ele abrindo a sacola, com os cortes repentinos que tentam criar um impacto e um clima ali de medo e de susto, mas que não funcionam nada como deveriam e me irritaram muito boa parte do filme. Resumindo, o filme não assusta, não envolve, não traz nada novo, exceto o nome da criatura mítica do título, mas não soube explorar isso muito bem.
Assim, na realidade, ele não é o pior filme do mundo. O que poderia ser interessante se conseguisse alcançar esse status, mas nem isso ele entrega. Ele consegue ser um filme ali super medíocre, que não traz nada de novo, entrega um terror básico e clichê de uma maneira bastante repetitiva e totalmente desnecessária. E pra completar, no final, o filme ainda deixa um espacinho pra uma sequência que eu, sinceramente, se for de fato levado pra frente, eu espero que seja um pouco melhor que esse, o que não parece ser algo tão difícil assim. Nota 1,5 de 5.